Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. NEPET, você sabe o que é isso? É o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica. Educação Tecnológica. Estou aqui com o Dr. Walter Basso, ele que é engenheiro mecânico, doutor em educação e professor da UFSC. E vai contar um pouquinho para nós o que é esse núcleo, por que as pessoas fundaram ele, estão se chegando nele e que tipo de trabalho que esse núcleo faz. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Walter, conta um pouquinho para nós. Esse núcleo, ele é da UFSC, ela é dentro da UFSC. Fica onde esse núcleo? Na realidade, esse núcleo é quase que virtual. Não existe onde é que ele fica. Nós temos, na realidade, uma sala. Né? Esse núcleo nasceu numa ideia conjunta do professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, do professor Irlan von Lissing e eu, ainda em 1997. Eu tinha recém voltado do meu doutorado, do meu programa Sanduíche na Espanha, onde eu comecei a entrar em contato com algo que a gente via aqui muito pouco, que era a relação ciência, tecnologia e sociedade. E nós três, na qualidade de professores da engenharia, sempre tivemos essa preocupação de dizer que a engenharia é muito mais do que puramente a técnica, né? Ou seja, a engenharia que produz essa tecnologia toda, que está deixando todo mundo fascinado e todo mundo assustado. Então, dentro dessa coerência de tentar entender esse processo todo, nós fundamos em 1997 o que nós chamamos de NEPET, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica. Quando nós falamos de educação tecnológica, obviamente tinha a ver muito com o que nós vivíamos. Nós éramos professores de engenharia, somos professores de engenharia, então nós colocamos educação tecnológica. Mas na realidade foi ganhando um escopo tão amplo que a educação tecnológica começou a abarcar certos outros... Para além da engenharia. Perfeitamente. Então, a partir disso, através também de um novo programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica que surgiu na universidade, lá na área de física, de matemática, etc., etc., nós, do Centro Tecnológico, também fomos abraçados por esse programa e começamos a agir ali em nome do NEPET, inclusive, né? E disso surgiram muitas possibilidades de trabalho com outras áreas paralelas à engenharia. Tem mais que engenheiro, então. Sim, o grupo hoje, por exemplo, se você for lá, ele é um grupo já registrado no CNPq, etc, etc. Eu só falei para você que ele é meio virtual porque nós não temos equipamentos, nós não temos... Tem lá alguns equipamentos como máquinas fotográficas para fazer alguns vídeos para os alunos, etc. Mas a nossa finalidade mesmo é discutir questões teóricas e depois produzir material didático e material de leitura para as pessoas que nos acompanham. Tanto é verdade que o núcleo hoje já tem 13 livros produzidos, né? Inclusive um deles que é de minha autoria, chamado Ciência, Tecnologia e Sociedade e o Contexto da Educação Tecnológica, hoje é quase que uma referência nos programas de pós-graduação no Brasil, né? Então, o que o NEPET quer? O NEPET quer estudar, né? Tanto que nós nunca tivemos financiamento nenhum, e aqui eu sou obrigado a registrar os agradecimentos ao Departamento de Engenharia Mecânica, que nos acolhe com todo o carinho, com toda a possibilidade, é ele que nos dá estrutura para que isso aconteça, ou seja, uma sala, os equipamentos tipo computadores, etc. Seria o que eles dariam de possibilidade para o professor ter essas questões, eles deram para o grupo também fazer esse tipo de estudo. E vocês têm linha de pesquisas, Sim. assim? Quais são? A linha de pesquisa fundamental, que inclusive a gente acabou de promover um projeto de pesquisa, é aprimoramento da educação tecnológica. Parece muito vasto, muito amplo e realmente ele é genérico, mas na realidade nessa equação fantástica que nós vivemos hoje, esse processo civilizatório, é difícil você situar, não, nós vamos por aqui, porque a todo dia aparece alguma coisa nova. Por isso que talvez tenha surgido a ideia de falarmos em equação civilizatória, que é um termo que, só para curiosidade, se você for hoje no Google, você vai procurar lá, é um termo que se originou com Walter Basso, com NEPET, etc, etc, e que agora nos traz a responsabilidade de definirmos bem o que nós queremos com isso. E, na realidade, é algo que nos parece bastante estratégico em termos de dizer o seguinte, é uma equação onde tem um sinal de igualdade, como qualquer matemático sabe, né? E nós estamos tentando, com essas variáveis de um lado, chegarmos no que nós achamos no outro lado, que é desenvolvimento humano. E essa equação, então, ela absorve
uma gama de conhecimentos maior do que essa tradicional que a gente vê. Por exemplo, vai se formar engenheiro, logo tem que saber matemática e deu, né? Basicamente. Então essa equação civilizatória ela está absorvendo. Isso. Talvez você tenha pegado muito bem o espírito da coisa. Os elementos que formam essa equação nesse lado são os mais variáveis e aprofundados possíveis. No outro lado é desenvolvimento humano. Na realidade, o que nós queremos? Nós queremos isso. É claro que o desenvolvimento humano aqui traz o desenvolvimento ecológico, o desenvolvimento social, isso aí está tudo embutido nisso. Na realidade, o que nós procuramos, eu acho que talvez seja um pouco utópico, mas é a felicidade humana, né? Que hoje é muito dispar, né? Ou seja, também não se sabe o que é a felicidade, mas em suma. E dentro dessas variáveis todas aqui, é que nós situamos assuntos que a cada dia vão mudando. Então, para você fazer educação com uma equação dinâmica como essa é complicada. Você, professor, tem que estar constantemente atualizado. E aí, Roberto, que eu digo o seguinte, seja professor de letras, seja professor de medicina, seja professor do que seja, ele tem que estar constantemente sabendo o que acontece no volume de controle de sua atividade, que é o planeta Terra. Né? E daí, para isso, não adianta só ficar fazendo cursos de adestramento, entre aspas, né, onde tem novas metodologias. Você precisa ler. Então, uma das fundamentações principais do NEPET é pesquisa bibliográfica mesmo. Pesquisa bibliográfica no sentido de trazer autores contemporâneos que possam nos ajudar a entender esse problema. Além dos livros, vocês têm artigos também? Ah, sim, nós temos na base, só na página do NEPET, que depois você pode deixar o endereço aí para o pessoal, nós temos na base 200 artigos já publicados pelo grupo. Poxa. Sem dúvida, artigos em revistas, em congressos, etc, Mestrado, etc. E só dos componentes do NEPET. E lá também nós temos, por exemplo, nessa página que estou te falando, algumas disciplinas que nós desenvolvemos, como é que elas são feitas, todas as aulas descritas, dá um trabalho bastante profundo, mas te dá um prazer imenso. E mais, eu gostaria de dizer isso com muita ênfase, não temos financiamento nenhum, de órgão nenhum, ou seja, é um processo de professores atentos a esse problema em termos de produzir isso. Preocupados com isso, se reúnem. E para você ter uma ideia, só de orientações, o nosso grupo do NEPET já orientou mais do que 20 teses de doutorado com esse tipo de problemática. Nós estamos chegando ao fim do nosso bloco aqui. O pessoal que quiser fazer um contato com o NEPET, como é que faz? Nós temos a página www.nepet.ufsc.br. Na realidade, a finalidade dessa página é suprir o pessoal de leituras, etc, etc. Não é uma página de debate, ela não é muito dinâmica, ela é mais uma fornecedora de material didático, de material de reflexão, etc, etc. Ali nós temos também divulgado nossos livros, né, que são todos eles produzidos pela editora da UFSC, que hoje as editoras universitárias também estão com bastante problemas, etc, etc, mas que a gente vem sempre dando um jeito de disponibilizar esses. Para você ter uma ideia, Roberto, só para encerrar a questão aqui, nós temos um livro chamado Introdução à Engenharia, que não tem muito a ver com o NEPET, mas isso foi um começo da história, que hoje ele já teve mais de 50 edições. Ele é utilizado em quase todas as escolas de engenharia no Brasil. Depois tem esse... Que é esse o Ciência? Não, Introdução à Engenharia. Introdução à Engenharia. É um livro eminentemente didático do professor Luiz Teixeira do Vale Pereira e meu, a nossa autoria, que nós fizemos em 1988 e ele chega a vender às vezes por ano 5.000 exemplares. Tudo para a editora, por quê? Porque eles são subsidiados. Sim. Então, e outro livro também, esse que eu te falei, Ciência, Tecnologia, Sociedade e o Contexto da Educação Tecnológica, está na sua 5ª edição. Que um livro, entre aspas, didático e para cursos de pós-graduação chegar numa edição dessas é coisa bastante... Fantástico. Então, essa que é a ideia do NEPET. Tá. Então tá, a gente agradece aí a mais uma vez ter aceito o nosso convite e agradecemos você que nos acompanha. Um abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.